Provérbios 15, então hoje é o Evangelho, parte 2, preparado para ouvir. Nós vamos terminar essa série de aulas, essas 2 aulas hoje, e depois nós vamos começar uma nova em novembro. Então a Bíblia fala em Provérbios. Vamos lembrar um pouquinho que a gente aprendeu a semana passada para continuar hoje, tá bom? Semana passada nós falamos que um olhar animador, volta lá, vamos ler a escritura, um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Maravilhoso quando a gente recebe boas notícias e a gente fica encorajado com tudo isso. E a boa notícia é o Evangelho. E a gente falou isso a semana passada sobre o Evangelho. Vamos lá. O Evangelho é uma boa notícia, amém? O Evangelho é uma notícia maravilhosa para cada um de nós. É uma boa notícia que anuncia que nós somos salvos, que nós temos um Cristo que nos ama muito, um Deus que nos ama muito. E por fim falamos que o Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus, né? E nos perdoando e deixando o Espírito Santo dele habitar em nós, para que a gente continue firme e forte na direção do Senhor. Aí nós lemos aí Romanos capítulo 1, versículo 16, olha o que a palavra fala. Olha que interessante o que Paulo ensina para nós sobre o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, de jeito nenhum. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, depois do grego. A palavra grega, que significa evangelho, é boa nova, uma boa notícia que chega até nós. Então, Paulo está dizendo para nós, né, que é o poder de Deus para a salvação para todos que aquele creem, né, por meio de Jesus Cristo. E ele fala que é pelo evangelho que cada um de nós somos salvos. Olha o que fala em 1 Coríntios aqui, que Paulo fala para a igreja em Corinto. Evangelho é a mensagem, que mensagem? De que Cristo morreu por nossos pecados e que foi sepultado, que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras Sagradas. E agora está ao lado direito de Deus, e Ele deixou para nós o Espírito Santo de Deus, habitando em cada um de nós, em cada um de nós. E cada um de nós, como igreja, a gente tem que estar cada vez mais alicerçados, firmados, enraizados nesse Evangelho, que é a mensagem de vida nova para nós, uma mensagem que traz esperança, uma mensagem que traz mudanças, uma mensagem que traz a reaproximação desse Deus maravilhoso que nós temos. E a gente tem falado bastante, falamos na semana passada, que o que nós queremos nessas aulas de edificação é isso mesmo, fortalecer nossas convicções cada vez mais, ensinar as convicções para a igreja, a gente pensar a mesma coisa e ir na mesma direção, cada um de nós, juntos, né? Então, e aí nós falamos como que deve ser nossa atitude quando a gente é ensinado sobre a palavra de Deus. Então vamos lembrar rapidinho o que nós falamos na semana passada. Então, número 1 é: venha preparado para os encontros da igreja, né? Ore, se prepare, lembre-se de que você tem o Espírito Santo de Deus e que você está vindo para encontrar seus irmãos. Ore durante a semana sobre isso, para que você venha realmente fortalecido, que você venha direcionado. Traga material para anotar, anote as aulas, não fica só ouvindo, não seja um ouvinte, mas anote, traga papel, traga caneta, traga o que você precisar, mas se interesse em anotar as coisas para que você possa meditar cada vez mais, reestudar tudo que está sendo dito. 4, encoraje o pregador, né? Vamos fazer um culto dinâmico, onde nós podemos encorajar muito um ao outro. 5, venha preparado para o louvor, né? Lembra, nós falamos sobre isso ano passado. Venha, né, lembrando que você tem o Espírito Santo dentro de você, para você cantar com alegria, com entusiasmo, louvar a Deus de todo o coração, lembrando que o Espírito está dentro de você, deseja isso mesmo, né? Falamos sobre movimentação, você vir, se preparar para ficar aqui por 2 horas, para você meditar nesse tempo, para você aproveitar os momentos, né? Evitar a movimentação e por fim aproveitar o convívio maravilhoso que a gente tem cada vez mais. Por que isso? Porque nós queremos com a nossa vida fazer tudo isso para louvar a Deus, para adorar a Deus de todas as maneiras que nós possamos fazer isso, né? E é isso que nós queremos. Então agora, isso foi tudo que a gente falou a semana passada. Agora nós vamos começar aqui. Nessa busca, né, de obedecer o Evangelho, a gente pode fazer isso de 2 formas. Olha aqui. A gente pode obedecer a Deus
como um meio de autossalvação, então eu vou obedecer, senão eu não vou ser salvo, ou a gente pode obedecer a Deus como gratidão pela salvação que nós já alcançamos por meio de Jesus Cristo. Então a gente tem que saber essa diferença entre a religião moralista, que só busca, né, o que ele fala lá, obedecer a Deus como um meio de autossalvação, e o cristianismo, que é definido realmente pelo evangélico. O único modo de a gente viver e experimentar essa transformação, irmãos e amigos, é a gente lendo o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, né? E lendo com os olhos do coração abertos, né? Lendo, usando o evangelho, aplicando o evangelho na nossa vida cada vez mais, para a gente descobrir se em nós ainda há coisas que a gente precisa lidar, para lidar com o nosso legalismo e muitas vezes com o relativismo que a gente tem entre a vida cristã e as outras coisas. Então é muito importante a gente lembrar disso. Sabe, no mundo hoje, quando a gente fala sobre religião, sobre Deus, geralmente aparecem esses 3 tipos de características de pessoas. Olha aqui. Existe o cristão nominal, aquele que se denomina cristão. Apesar de não ler a Bíblia, apesar de não frequentar uma comunidade, apesar de não ter o hábito de orar, ela se autodenomina, não, eu sou um cristão. Em segundo lugar, a gente vê o cristão, irmão mais velho. É aquele que já está há muito tempo na caminhada com Cristo e acaba esquecendo do que aprendeu e começa a viver mecanicamente o evangelho na vida dele, né? E às vezes se torna uma pessoa, mesmo vivendo esse evangelho, revoltada, orgulhosa, insegura, porque agora ela já se acostumou, mas perdeu a característica da humildade de continuar sendo um aprendiz. E em terceiro lugar, a gente pode se tornar uma pessoa religiosa, né? Que tenta se defender, né? Crescer na sua autoestima, convencendo-se muitas vezes que ela é melhor que os outros, muitas vezes, né? E que leva a excluir e condenar pessoas. Eu, antes de ser cristão, eu estava nessa terceira categoria, eu era exatamente esse tipo de pessoa, né? Eu me achava melhor que os outros, condenava os outros da maneira que eles faziam, e eu tinha isso na minha vida, antes de me tornar cristão, isso era muito forte na minha vida. Esses 3 tipos hoje são rejeitados pelo mundo. Pessoas hoje que não são cristãs veem nisso tudo um mau exemplo e acabam por essa razão muitas vezes rejeitando o cristianismo e rejeitando. Quando você convida a vir para a igreja, você está lá convidando o seu amigo, às vezes a pessoa não vem porque ela tem isso em mente, porque ela tem visto isso. Onde ela mora, ou talvez na família dela, ou talvez no trabalho dela, ou talvez na escola dela, ela percebe isso. E aí isso afasta, porque ela fala, não, é melhor eu ser como eu sou, do que ser esse tipo de pessoa. Isso traz muito problema, e isso tira, né? Muitas vezes, quando a gente vive assim, a gente está mostrando para as pessoas que o evangelho não tem poder para mudar a vida das pessoas, né? Então, nós que somos cristãos, a gente precisa cada vez mais viver esse evangelho por meio do Espírito Santo de Deus, desfrutar do evangelho, crescer no conhecimento do evangelho, entender que o evangelho traz vida, Jesus traz vida, e vida abundante para cada um de nós. Ele nos mostra o caminho cada vez mais, a verdade e a vida por meio de Jesus Cristo. Cada vez mais ele faz isso na nossa vida. Então, peça pelo Espírito Santo na sua vida. Peça para que ele te dê mais compreensão do evangelho, que ele amplie o seu conhecimento, a sua visão, a sua profundidade, e ele vai te dar o entendimento espiritual. Porque senão a gente pode cair em alguns erros. E olha que interessante, eu vou apresentar para vocês agora uma visão do cristianismo sobre alguns aspectos e uma visão um pouco da religião nos seus aspectos. Então vamos ler juntos, a gente tem algumas... Na religião a gente diz, eu obedeço a Deus, portanto eu sou aceito. Eu estou obedecendo, então eu vou ser aceito, porque é mérito meu, né? Eu estou obedecendo, então eu vou ser aceito.
O Evangelho não diz isso, ele diz: eu sou aceito, portanto eu obedeço. Se você quiser, pode anotar a escritura, a gente não vai ler, que são várias escrituras, mas isso é o que o Evangelho ensina para cada um de nós: eu sou aceito, portanto eu obedeço. Vamos lá? A religião diz: a motivação é baseada no medo e na insegurança, né? De estar perto de Deus, o que motiva é o medo, é a insegurança. Eu vou para o inferno, qualquer tipo de pensamento desse. No Evangelho não, ele diz: a motivação é baseada na alegria, cheia de gratidão pelo amor de Deus através de Jesus, como a gente vê em 2 Coríntios capítulo 5, que fala que nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Constrangidos pelo amor de Cristo. Então você vê como o Evangelho te dá a visão, né, perfeita de como deve ser a nossa vida. É direção correta. Vamos lá, continuando. Na religião, né, a gente pensa assim: obedeço a Deus para receber coisas dele. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me dar coisas. O Evangelho não, ele ensina o seguinte: obedeço a Deus para ter Deus e não ter coisas. Obedeço, não volta. Obedeço para agradá-lo e para cada vez me tornar mais semelhante a Ele por meio de Jesus Cristo, como fala 1 João capítulo 5. Esse é o que o Evangelho produz na nossa vida. Continuando. Religião. Quando as coisas dão errado em minha vida, o que acontece? Eu fico irado com Deus mesmo. Pois como os amigos de Jó, eu acredito que qualquer pessoa boa merece ter uma vida boa. É isso que a religião pensa. E constrói a teoria da prosperidade, que Deus é obrigado a te dar as coisas. O Evangelho diz: quando as coisas dão errado na minha vida, o que eu faço? Eu me debato, e é verdade. Quando as coisas não dão certo, a gente tem nossas lutas interiores, cada um de nós não estamos isentos disso. Isso é natural na nossa vida. Mas eu sei, enquanto Deus permite que as dificuldades me aprimorem, Ele continua exercendo o seu amor paterno em meio às circunstâncias difíceis da minha vida. Pelo Evangelho a gente compreende os momentos difíceis que nós passamos. A gente dá um passo de confiança, de compreender naquele momento, de manter nossos olhos fixos em Jesus, como a palavra de Deus nos fala, porque muitas vezes o que acontece na nossa vida a gente não consegue compreender naquele momento. Então cabe a nós, é isso aí, manter nossos olhos, lembrar do amor de Deus, a fidelidade, e a gente passa por aquele momento muito mais fortalecido, muito mais próximo. Continuando. Na religião diz: quando eu sou criticado, o que acontece? Eu fico furioso ou arrasado, porque é essencial eu me achar uma boa pessoa. Qualquer ameaça a essa autoimagem tem de ser destruída, qualquer preço. Então não aceita a crítica, não aceita ter a sua imagem ferida, arranhada. O que o Evangelho ensina para nós? Quando eu sou criticado, eu me debato, é isso mesmo. Nossa natureza muitas vezes é orgulhosa, a gente não gosta de ser criticado. Mas eu não acho importante ver a mim mesmo como uma boa pessoa, porque eu sei que eu não sou. Minha identidade não foi baseada em meu desempenho, mas no amor que Deus tem por mim por meio de Cristo Jesus. Amém? Essa é nossa identidade, que é por meio de Cristo, né? Como fala em João 3, capítulo 16. Continuando. A religião diz: minha vida de oração consiste em grande parte em fazer o que na religião? Petições, né? E a oração se torna fervorosa quando estou com problemas. Quem aqui antes de ser cristão já experimentou isso? Você quase não orava, quando acontecia uma coisa muito catastrófica, aí você começava a orar e pedia para pessoas orarem. Aí quando toda a situação passava, nossa, eu fiz isso centenas de vezes na minha vida, eu fiz isso aí. Né? E a palavra de Deus fala: o objetivo principal da minha oração é controlar as circunstâncias. Olha que interessante isso, controlar as circunstâncias. O Evangelho não, olha o que ele nos ensina: minha vida de oração consiste em um bom tempo de louvor e adoração a Deus. Meu objetivo principal é ter comunhão com Deus através do seu Espírito que vive em mim, como a palavra de Deus fala em Efésios capítulo 3. Continuando. Religião, ela diz: minha autoimagem oscila entre dois polos. Olha, dois polos.
Quando eu estou satisfeito, né? Se quando eu estou satisfeito, satisfaço meus padrões de comportamento, então quando eu estou indo conforme eu acredito que eu tenho que ir, então eu sinto-me confiante, mas também eu fico propenso a ficar orgulhoso e ser insensível com pessoas que fracassam. E quando não satisfaço os meus padrões, como eu não estou indo como eu quero, sinto-me humilde, mas não confiante e acabo me achando um fracasso. O que o Evangelho ensina sobre isso para nós? Na minha autoimagem não é de alguém que alcança os padrões morais. Em Cristo sou ao mesmo tempo um pecador perdido, mas aceito. Sou tão mal que Ele teve de morrer por mim, e sou tão amado que Ele se alegrou em morrer por mim. Isso me leva a uma profunda humildade, assim como uma confiança mais profunda, sem que eu fique me lamentando, sem que eu seja arrogante. Continuando, a religião ensina: minha identidade e dignidade estão baseadas principalmente na minha dedicação ao trabalho e na minha moral. Assim, tenho que menosprezar as pessoas que considero preguiçosas ou imorais. Desprezo as pessoas porque me sinto superior a elas. O que o Evangelho ensina para nós sobre isso? Minha identidade e dignidade estão centralizadas naquele que morreu por seus inimigos, entre os quais eu mesmo me incluo. Somente por causa da pura graça sou o que sou. Portanto, não posso menosprezar quem acredita em algo diferente de mim ou pratica algo diferente. Não tenho a necessidade interior de vencer discussões. Filipenses 2, continuando. Religião diz: como me apoio em meu desempenho ou status para ser aceito espiritualmente, meu coração acaba fabricando ídolos. Então, meus talentos, meu histórico moral, minha disciplina pessoal, minha classe social, tudo isso começa a virar ídolo na minha vida, porque são as posições que eu alcancei. Para mim, é imprescindível ter essas coisas, e nelas deposito minha esperança, meu sentido, minha felicidade, minha segurança, meu significado e tudo o que afirma acreditar sobre Deus. O que o Evangelho vem ensinar para nós? Diz: tenho muitas coisas boas na vida, família, trabalho, etc. Porém, nenhuma delas é tudo para mim. Não tenho de possuí-las a qualquer custo. Portanto, há um limite no grau de ansiedade, de amargura e de desespero que elas possam me impor quando são ameaçadas ou perdidas. Próximo. É a escritura de Ezequiel que a gente já vai ler daqui a pouco. Então, o que a gente percebe aqui claramente? Como a gente precisa ter um profundo entendimento do Evangelho, irmãos e amigos, cada um de nós. E a vivência diária desse Evangelho é o antídoto que tem na vida contra uma vida sem transformação, sem alegria, sem avivamento, sem propósito na vida. O Evangelho vai trazer isso para cada um de nós. E só o Espírito de Deus pode fazer isso por nós. Nossa parte é colaborar com Ele, é ter humildade para ouvi-lo, é ter contato com Ele, é orar para que Ele nos guie em todos os nossos propósitos, passar tempo com Deus na nossa oração. E aí nós vamos para Ezequiel. Olha o que o profeta fala para nós, a próxima escritura. Darei a vocês, irmãos e amigos, um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Eu vou tirar, arrancar o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Porei meu espírito em vocês, e os levarei a agir como? Segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. O Evangelho da graça de Deus, a mensagem de Cristo, não força ninguém a mudar o coração, não força você se encaixar, espremer, de jeito nenhum. O que o Evangelho vem, ele derrete o nosso coração completamente e refaz, reconstrói o nosso coração em um novo formato, em um novo propósito, em uma nova visão para a nossa vida. Esse Espírito que escreveu o Evangelho, ele escreveu para produzir em nós esse amor contínuo, essa alegria, essa gratidão. Cada vez que a gente se rende a Ele, a gente vai experimentar isso na nossa vida,
Se não entendemos o Evangelho, o que acontece? A gente pode cair num erro. Qual é? De obedecer a Deus por nossa causa e não por causa de Deus. Então a gente precisa conhecer o Evangelho cada vez mais, né? Então, deixar que o Evangelho lute com você. Permitir que o Evangelho aprofunde as suas convicções. Que o Evangelho possa produzir mudanças profundas na sua vida. E você ser treinado por esse Evangelho, treinado pelo Espírito que há nesse Evangelho, cada um de nós. E aí que acontece, o Evangelho vai produzindo em nós coisas maravilhosas, né? Vai mudando a nossa maneira. E a gente vai passar um vídeo e você vai ver que impressionante é a força do Evangelho. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo e Jesus, o desejo deles é que a gente esteja nesse ambiente que eles estão. Que a gente ande no ambiente espiritual, mais próximo de Deus, mais próximo da presença de Cristo, lembrando muito mais de Cristo, lembrando que o Espírito Santo está dentro de nós, agindo e intercedendo, aconselhando, nos direcionando e indo unido com Deus e com Jesus, querendo nos levar para a eternidade. Enquanto essa eternidade não chega, a gente desfrutar de uma vida aqui cristã maravilhosa, como é o desejo dele, de a gente agradá-lo e amá-lo com todo o nosso coração. A fé, irmãos, a fé no Evangelho reestrutura a nossa vida. A fé no Evangelho muda quem nós somos. A fé no Evangelho te torna outra pessoa. A fé no Evangelho muda seus sonhos. A fé no Evangelho muda suas convicções. A fé no Evangelho muda suas perspectivas. A fé no Evangelho muda o propósito da sua vida. Completamente, completamente. Essa é a transformação que vem por esse Evangelho poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. A gente vai assistir agora um vídeo que fala sobre o poder do Evangelho no cérebro humano. Presta atenção nesse vídeo, que é uma pesquisa com 40 mil pessoas, de 80 a 80 anos. Olha o que eles descobriram sobre o poder do Evangelho no cérebro humano, no seu e no meu. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Recentemente, um estudo realizado pelo Center for Bible Engagement, ou Centro de Engajamento Bíblico, encontrou evidências científicas que provam o incrível poder que a leitura da Bíblia Sagrada tem sobre o ser humano. A organização de pesquisa analisou 40 mil norte-americanos de 8 a mais de 80 anos de idade. O objetivo inicial era saber como as pessoas interagem com as Sagradas Escrituras e o impacto disso em seu comportamento. Porém, eles descobriram algo inesperado, que veio a ser o principal ponto da pesquisa. Os dados revelam que a leitura da Bíblia, quando realizada somente uma vez na semana, podendo ser até mesmo aquela feita pelo pastor na igreja, quando diz: "Abra sua Bíblia e leia comigo", tem efeito quase insignificante. Ao ler 2 vezes na semana, o efeito continua insignificante. Ao ler 3 vezes na semana, há uma pequena melhora. Mas a fascinante descoberta é esta: quando a leitura da Bíblia é realizada 4 vezes ou mais por semana, os números mudam drasticamente. O sentimento de solidão cai 30%. Os problemas com a raiva caem 32%. As amarguras em relacionamentos como casamento, filhos e amigos caem 40%. O alcoolismo cai 57%. O sentimento de estagnação espiritual cai 60%. E o contato com a pornografia cai 61%. Com relação aos hábitos positivos, os resultados são ainda mais extraordinários. A ação de compartilhar a fé aumenta em 200%. A prática de formar discípulos cresce 230%, enquanto a capacidade de guardar a palavra em sua mente aumenta em 407%. Os pesquisadores concluem o estudo dizendo: juntos, esses dados isolados levam a uma simples conclusão: o comprometimento com a Bíblia ao máximo de dias por semana
é crucial para o crescimento na fé cristã. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Que coisa impressionante. Solidão cai 30%, problemas com raiva 32%, problemas de relacionamento cai 40%, problema com bebidas, alcoolismo 57%, sentimento de estagnação cai. Sabe aquele negócio que fala, pô, não estou crescendo, não estou parado, não aprendo nada novo? Sabe aquela coisa que às vezes a gente tem? Isso acaba, diminui 60%. O contato com a pornografia cai 61%. A ação de compartilhar, a fé aumenta, por quê? Porque você está aprendendo, você está perto do Evangelho, o poder que vem de Deus para transformar vidas. E aí a prática de formar discípulos cresce 230%, e olha a capacidade de guardar a Bíblia, aumenta em 407%. Você começa a memorizar escrituras, guardar, ter escrituras na ponta da língua, coisas para encorajar os outros. O que é tudo isso, irmãos? O que é tudo isso? Próximo slide. Simplesmente esse aqui, ó, o comprometimento com o Evangelho é essencial para a fé cristã. Amém? Então, que a gente possa, com essas 2 aulas que nós tivemos, ter essa compreensão maior, assim, essa firmeza, sair daqui com essa convicção cada vez maior, lembrando desse comprometimento com o Evangelho, como é crucial para a nossa vida. Amém? O que nós vamos fazer agora é, vamos em duplas, ter 10 minutos de oração, por 2 coisas. Então, encontra uma pessoa e vamos orar por 10 minutos. Para a gente orar pelas coisas que a gente tem aprendido nessas 2 aulas, sobre o nosso coração. E ore também por paz em Israel. Vamos orar por aquele povo que tem guerreado. Vocês têm visto as notícias, como tem sido, é de tirar lágrimas do nosso coração. Então vamos orar por isso, tá bom? Então em 10 minutos nós voltamos. Então encontre uma pessoa e ore com ela. Obrigado. Vamos já começar, tá bom? Vamos tentar evitar o convívio nesse momento e já começar nossas orações.